então iniciar esse tempo, a mensagem que quero compartilhar ao seu coração, eu coloquei por título aqui o tema que nós estamos trabalhando esse ano aqui na realidade da Igreja em Barão, que é Vivendo Debaixo de Milagres, né? E nós vamos entender aqui o que Deus propõe, ou uma característica importante para nós vivermos debaixo de milagres. Presta atenção, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36 dizem assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Preste bem atenção na expressão de Jesus, não temas, crê somente. Eis aqui um chamado para descansarmos. Eis aqui uma orientação para que nós nos posicionemos no sentido de fé, no sentido de esperança, no sentido de verdadeiramente estarmos alinhados com aquele que é o propósito do Senhor para a nossa vida, com aquele que é o propósito do Senhor para a vida daqueles que nele confiam. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Você encontra essa expressão na realidade da carta de Paulo aos Romanos. Você encontra também essa expressão na realidade do Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. Então nós somos chamados a viver por fé, e é assim que nós vamos caminhar, assim que nós vamos viver. Quero te convidar a um tempo de oração nesse momento, e aí na sequência nós vamos compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu entendo que vai fazer diferença para as nossas vidas, vai fazer diferença para a vida daqueles que se abrirem para ouvir a voz de Deus. Amado Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade. Senhor, sabemos, meu Deus, que da mesma forma, meu Pai amado, que a chuva que está caindo, meu Pai, nesse instante, regando a terra, à medida que o teu Santo Espírito, meu Deus, vai agindo, o nosso coração também vai sendo, meu Pai amado, trabalhado, tratado. Senhor, nós queremos, meu Pai amado, ser aquele campo fértil nesse momento, que recebe, Pai amado, a semente e que está preparado para receber esta semente. E pelo fato de estar preparado, pelo fato de estar atento, pelo fato de estar verdadeiramente descansando no Senhor, vai experimentar, ó Pai amado, a ação de multiplicação dessa semente a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, nós queremos reafirmar, meu Pai, que a voz do Senhor é preciosa e queremos, meu Deus eterno, ser mais uma vez abraçados pelo Senhor através da tua palavra nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Mais uma vez quero agradecer você que está chegando aí, dizer que você é muito bem-vindo, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, eu já li o texto onde vou focar de maneira mais específica, versículo 35 e 36, e vou repetir a leitura agora, que diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Querido, nós vamos falar a respeito de viver debaixo de milagres, é isso que temos abordado aqui no contexto da primeira igreja aqui de Barão, e eu entendo que há aqui uma lição muito preciosa a respeito de uma característica importante para que efetivamente nós possamos viver debaixo dos milagres do Senhor. Antes de chegar, portanto, a essa lição que eu considero extremamente útil, eu quero trabalhar com você algumas outras questões que o texto nos apresenta, e é sempre importante lembrarmos o seguinte, tudo aquilo que a palavra de Deus fala, todas as narrativas, todas as histórias, ainda que elas tenham acontecido num outro momento, ainda que elas tenham acontecido em situações diferentes, os princípios que a palavra de Deus comunica permanecem sendo válidos no nosso coração. A palavra
de Deus é extremamente atual. E eu quero que você, de fato, tenha clareza disso, consciência disso, e comece a viver todos os dias isso na realidade da sua vida. Deus está à frente de todas as coisas. Hoje pela manhã ouvimos uma ministração trazida pelo pastor Jefferson, quando ele disse, citando as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ainda que a gente perca o controle, Deus permanece no controle de todas as coisas. E é nisso que nós precisamos descansar, é nisso que nós precisamos nos sustentar, é assim que vamos nos mantendo seguros. Dias atrás, trouxe uma ministração fazendo menção ao Evangelho de Mateus, na verdade Mateus capítulo 7, salvo engano, quando Jesus fala dos dois tipos de fundamento, aqueles que estão assentados na areia e aqueles que estão fundamentados na rocha. E é importante que nós lembremos que estar fundamentado na rocha faz toda a diferença. Muito bem, pensando aqui na realidade do texto proposto para esse nosso tempo agora, o versículo de número 21, que é onde começa a narrativa aqui da história de Jairo, da sua casa, onde começa a narrativa da questão do milagre que Jesus fez, mostrando o poder que Jesus tem sobre a enfermidade e sobre a morte. O versículo 21 começa dizendo para nós assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22 diz: e eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Em especial aqui, primeiro, embora não seja o primeiro versículo lido, eu quero chamar a sua atenção para o verso número 23. No verso número 23, o texto diz que Jairo insistentemente suplica a Jesus a respeito da presença de Cristo e de uma intervenção sobre aquilo que eu chamei aqui de um cenário adverso na realidade da vida dele. A filha de Jairo estava doente, estava passando por um momento extremamente desafiador, havia uma situação amplamente desfavorável no quadro de saúde daquela menina, e, portanto, o que esse texto comunica para nós, e eu quero que fique muito bem claro para você, é que a presença de um cenário adverso existia lá, e esse cenário de adversidades é algo natural ao contexto da nossa vida. Quando eu ministrei a palavra sobre os dois fundamentos, que está lá no Evangelho de Mateus, eu tomei o Evangelho de Mateus como referência, eu disse isso, e estou repetindo mais uma vez esse conceito, porque é importante nós entendermos que é da natureza da vida nós enfrentarmos lutas, nós passarmos por momentos de adversidade, batalhas serem travadas. É da natureza da vida. É verdade também que algumas batalhas elas são mais intensas, outras talvez tenham características mais leves. Entretanto, é necessário que nós tenhamos essa convicção de que, como o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. E ele também sinaliza na sequência dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse versículo é sempre importante a gente caracterizar aqui dizendo o seguinte: são duas verdades, que no mundo vai haver aflição, e a segunda verdade, que Jesus venceu todas as coisas. E aí eu quero já propor a você aqui o seguinte: fique sempre atento onde você está colocando o seu olhar, se é na presença das aflições, ou se você está por fé, crendo na vitória de Jesus Cristo e animando o seu coração. Bom, o texto então fala aqui de um cenário adverso, que é da natureza da vida, e neste caso aqui uma situação de enfermidade, alguém que estava passando por um momento extremamente delicado na área da saúde, que é algo que tem muito a ver com o nosso cenário atual. Nós estamos aí diante de desafios efetivamente relacionados a uma questão de saúde, para a qual precisamos estar atentos, e um segundo desafio, que é desdobramento disso, e, enfim, que tem a ver com a questão econômica. Todavia, eu não vou me ater a essas questões aqui. Bom, o texto segue aqui, na realidade, voltando para o versículo número 22, nós vamos entender, porque o versículo número 22 fala a respeito
de uma ação de Jairo. Diz aqui, ó, eis que chega até Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se a seus pés. Então, se o versículo 23 fala de um cenário adverso, o versículo 22 deixa aqui claro para nós que Jairo teve uma ação correta. Diante daquilo que ele estava vivenciando, diante do desafio que estava diante dele, diante da sua família, Jairo buscou Jesus Cristo. Jairo procurou Jesus. Jairo foi até o Senhor, porque ele entendia, não é? Ele já tinha percebido que existia em Jesus condição para gerar transformação para aquela situação. Que existia em Jesus a condição para fazer nova todas as coisas. A palavra de Deus fala a respeito disso. A palavra de Deus fala do poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala do poder de Cristo sobre todas as coisas. E esse texto aqui, em especial, vai falar desse poder sobre a doença, sobre a morte. Então, Jairo teve uma ação de fé, que eu chamo aqui uma ação de fé inicial. Diante do cenário que ele estava vivenciando, Jairo foi até Jesus Cristo. Né? A partir do momento em que ele se viu diante de uma situação extremamente desafiadora, ele buscou Jesus Cristo, ele deu um passo inicial de fé, ele caminhou na direção de Jesus Cristo. E aí o texto vai se desenvolvendo, e o versículo de número 24, que é um versículo para mim aqui muito importante, começa dizendo assim: Jesus foi com ele. O texto diz, né, no versículo 23, que Jairo insistiu pela presença de Jesus para gerar transformação no cenário da saúde da sua filha. E o versículo número 24 diz que Jesus foi com ele. Então nós estamos diante, acompanha comigo o seguinte, uma situação adversa, um movimento de busca na direção da pessoa certa, né? Então Jairo busca a Jesus Cristo. E o versículo seguinte, versículo 24, diz que Jesus vai com Jairo. Jesus começa a caminhar com Jairo. Então aqui há uma situação de Jesus caminhando com Jairo, Jairo caminhando com Jesus. E eu entendo que essa companhia devida, essa companhia que faz todo sentido para esse momento, aliás, para todos os momentos, que fique assim gravado no seu coração, a presença de Jesus Cristo faz sentido em todos os momentos da realidade da nossa vida, porque Jesus Cristo é que faz a diferença nos nossos corações. Então o texto diz que Jesus acompanha Jairo. E essa companhia, eu entendo, no momento em que Jesus começa a se deslocar com Jairo em direção à sua casa, a sensação que eu tenho, eu vou até colocar isso com uma outra expressão, a convicção que eu tenho é de que naquele momento uma segurança começa a invadir o coração de Jairo. Se antes existia uma insegurança, se antes existia, melhor dizendo, né, o medo, a ansiedade, no momento em que Jesus começa a caminhar na direção da casa de Jairo, eu entendo que uma sensação, uma convicção, uma certeza, uma segurança começa a ser gerada no coração de Jairo. E isso é muito importante. Nós entendemos que a nossa segurança está no fato de que Jesus Cristo está conosco. A palavra de Deus diz, não é? Jesus sinaliza isso quando está voltando para o contexto dos céus. Ele diz aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Acredite nisso, querido. Jesus Cristo está conosco em todo o tempo. O momento que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo pode estar fugindo do controle do homem, pode estar fugindo do nosso controle, ou pelo menos da sensação de controle que a gente tem, porque esses dias estão nos ensinando, não é, que nós não temos controle a respeito de nada. Todas as coisas estão no fato de nós vermos pela fé e acreditarmos no controle de Deus sobre a nossa vida. É isso que faz a diferença. Bom, Jairo então tem aí a companhia correta, ele começa a andar ao lado de Jesus, ele tem Jesus caminhando com ele. E eu imagino que ao longo do caminho, embora o texto não fale a respeito disso, eles foram conversando sobre algumas coisas, né? Você sabe aqui também que eu até citei isso, na narrativa, em determinado momento aqui o texto diz que enquanto eles caminhavam, uma mulher se aproxima, porque também tinha os seus desafios, e o texto então vai falar dessa outra história, que nesse momento nós não vamos tocar, que é o texto mais um milagre realizado por Jesus na área da saúde, que é a cura
da mulher com o fluxo de sangue. E aí, quando a narrativa em relação à mulher se encerra, o texto volta a falar da realidade da vida de Jairo e da sua casa, que é precisamente aqui no versículo 35 e 36, que foram os versículos que eu li e onde quero me concentrar nesse momento. Versículo 35 e 36, eu vou repetir a leitura que já fiz. O texto diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vou recuperar toda a estrutura que já trabalhamos até então. Um cenário adverso, a busca por Jesus Cristo, uma busca correta. Há, portanto, agora uma companhia devida, uma companhia que traz segurança. E a partir do verso número 35, o desafio ele é aprofundado. Eu entendo aqui que nesse momento existe um aprofundamento da crise. Jairo recebe a informação de que a situação efetivamente chegou ao limite. A mensagem que ele escuta, o texto diz, precisa. Diz assim: tua filha morreu. Querido, morte dentro da representação interna que nós temos, sinaliza o fim. O que o texto está compartilhando aqui é que vozes humanas proferiram o fim. O que o texto está dizendo para nós é que olhos humanos enxergaram o fim. O que se está sendo colocado aqui nesse momento é que as ações humanas encontraram o seu limite, chegaram ao momento de onde não era mais possível passar, porque tudo aquilo que o ser humano poderia fazer já havia sido esgotado. Existia, portanto, aqui um cenário de impossibilidade, um cenário que na perspectiva humana era um cenário de término, um cenário onde mais nada pode acontecer. Jairo escuta aquela palavra. E eu fico pensando, eu tenho uma filha de 8 anos de idade. E assim como você que está me ouvindo aí, você que é pai, você que é mãe, nós somos capazes de compreender o impacto que isso gera para o coração de um pai. Talvez não com a dimensão que Jairo recepcionou aquela questão, porque eu não tive essa experiência e espero em Deus não passar por isso. Agora, aqueles que já passaram certamente compreendem ainda melhor do que eu o impacto que isso promove. Isso é destruidor. Imaginar que a pessoa a quem você ama, alguém de quem você está cuidando, um presente que você recebeu da parte de Deus, e aí você se depara com uma circunstância onde tudo aquilo que você era capaz de fazer, todos os movimentos que você poderia gerar como pai, né, como alguém que zela, como alguém que ama, como alguém que quer cuidar, todas as possibilidades acabaram. Jairo estava naquele momento diante da compreensão, ou melhor dizendo, né, ele escuta uma sinalização de que tudo acabou, de que não era mais oportuno que ele, a expressão utilizada pelo texto aqui, incomodasse a Jesus. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde o cenário está, o desafio que nós estamos enfrentando, está ampliando um pouquinho todos os dias. Todos os dias, né, nós somos bombardeados por uma série de informações, seja no contexto local, aqui de Campinas, seja no contexto do Estado, no contexto do nosso país, no contexto do mundo. Nós vamos vendo esse desafio aumentando. Mais pessoas morrendo, mais pessoas sendo infectadas pelo vírus. A sensação, não é que o cerco vai se fechando, não é? Cada hora a gente vai recebendo uma notícia e às vezes as notícias vão nos fazendo identificar que a questão está chegando mais próxima da nossa vida. Agora, o que eu quero que você compreenda é que Jesus Cristo permanece ao lado daqueles que decidiram buscá-lo. Jesus Cristo permanece ao lado daqueles que o buscaram porque entenderam
que Ele é a resposta para todas as coisas. Quando esta notícia chega, Jesus Cristo estava ao lado de Jairo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que está sendo dito a nós, o que os nossos olhos estão vendo nas notícias, o que os nossos ouvidos estão escutando, Jesus Cristo também está vendo todas essas coisas. Tenha certeza, Deus continua guardando as nossas vidas. Aproxime-se de Jesus, faça a escolha correta, tome a decisão que verdadeiramente vai gerar saúde, que vai gerar paz, que vai gerar alegria, que vai gerar possibilidade de transformação para o contexto da sua vida. Eu disse em outras oportunidades aqui, ministrando ao coração da igreja, e também em outros momentos, já nesse contexto onde nós estamos tendo aí mensagens gravadas ou fazendo lives ao vivo como essa, que o controle, né, Jesus jamais deixou de estar cuidando da nossa vida. Aconteça o que acontecer, seja qual for a situação, ainda que o cenário fique extremamente desafiador, Jesus Cristo continua zelando pela sua palavra. Ele é fiel, ele vai continuar cumprindo as suas promessas. Então descanse escutando a voz de Jesus, porque aqui chega a virada do texto. O versículo de número 36 vai dizer para nós o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu comecei falando que nós estamos propondo, vivendo como igreja aqui, o cenário de viver embaixo de milagres. E eu mencionei que traria para você um conceito que eu considero importante, uma característica que é necessária para vivermos debaixo de milagre. Na realidade, um princípio que é necessário ser observado por nós para vivermos os milagres de Jesus Cristo, para passarmos por todos os momentos da nossa vida na certeza de que Ele tem cuidado de nós, vai permanecer cuidando, para passarmos por esse momento com intrepidez, para passarmos por esse momento com a paz que excede todo entendimento, como a palavra do Senhor diz. E o princípio que quero destacar a você é o princípio de a quem você está ouvindo. O texto fala que pessoas chegaram trazendo uma mensagem de morte. Uma mensagem, como eu já falei aqui, de fim. Uma mensagem de não é mais possível, não há mais algo que fazer, nada vai ser alterado, tudo aquilo que podia ser feito já foi feito. Uma mensagem que vai trazendo para o coração angústia, ansiedade, tristeza, apatia. Uma mensagem que vai sendo acolhida com medo. E não é essa não a mensagem de Jesus Cristo para o seu coração. A mensagem de Jesus Cristo para o nosso coração é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Se você tiver com alguém próximo a você aí, diga isso para ela: não temas, crê somente. Diga isso para o seu coração: não temas, crê somente. E quem está dizendo isso, querido? Quem está falando isso é Jesus Cristo. Não é alguém que está vendo o cenário com um interesse diferente, não é alguém que está pesando mais a questão econômica do que a questão da saúde, porque infelizmente existe aí essa polarização nesse momento, não é? Eu disse que não vou entrar nessa dividida e não vou mesmo, só estou citando ela para falar para você o seguinte: quando nós estamos ministrando ao seu coração essa expressão, não temas, crê somente, nós estamos falando que quem está dizendo isso é Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo está dizendo isso, é necessário que nós façamos uma decisão, façamos uma escolha. A pergunta para a realidade do seu coração nesse momento é: a quem você vai ouvir? Vários são os desafios. As situações vão acontecendo. Nós estamos inseridos em tudo isso. Os nossos olhos começam a enxergar algumas coisas, a nossa mente começa a administrar as informações que nós vamos recebendo e nós vamos processando aquilo. E dependendo de como você está processando, as suas emoções elas vão ser
como posso dizer, impactadas no sentido de gerar enfermidade, ou elas vão ser transformadas no sentido de gerar esperança para o seu coração. Eu sei, queridos, que esse cenário, que essa situação está trazendo aí para a realidade da nossa vida muitos desafios. Agora, o que eu sei em especial é que Jesus Cristo continua conosco, continua com aqueles que o buscaram, e o que Jesus Cristo espera é que aqueles que tiveram uma ação de fé, um movimento de fé no primeiro momento, permaneçam nesse movimento de fé. É que aqueles que foram buscar Jesus Cristo quando a situação se desenhou, permaneçam com Jesus Cristo no momento em que a situação vai ficando ainda mais crítica, no momento em que a batalha vai aumentando, que nós perseveremos. E para perseverar, querido, nós precisamos fazer uma escolha. A voz de quem nós vamos ouvir? Vamos ouvir a voz de quem está sentenciando que não é possível fazer mais nada? Vamos ouvir a voz de quem está sentenciando que as portas fecharam? Ou vamos ouvir a voz daquele que se entregou por nós, deu a vida por nós na cruz do Calvário e tem cuidado da nossa vida em todo o tempo? Meu querido, eu sei que esse talvez seja o momento mais desafiador da história da nossa vida. Particularmente, eu tenho 39 anos e esse é um momento assim que eu posso dizer da minha experiência pessoal de maior desafio no tocante a uma questão que extrapola o indivíduo, né? No tocante a uma situação que envolve o nosso país. A minha percepção é que esse é o momento mais desafiador. Agora, o que eu posso dizer a você é que Jesus Cristo cuidou da minha vida desde que eu nasci. E eu tenho certeza que Jesus Cristo não tira férias. Eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que Deus não dorme, que Deus não cochila. Ele está cuidando de nós o tempo todo. Então, creia no cuidado do Senhor, escute a voz de Deus. E aí, preste atenção. O texto vai seguir aqui dizendo o seguinte, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quero parar um pouquinho aqui antes de continuar fazendo a leitura do texto para dizer para você o seguinte. Querido, Jesus Cristo não estava negando a realidade. Jesus Cristo estava olhando esta realidade por uma perspectiva diferente. E aqui também há algo para compartilhar ao meu e ao seu coração. Nós podemos olhar para esse cenário como o fim de todas as coisas, podemos achar que é tempo de terra arrasada, de destruição, que tudo acabou, ou nós podemos olhar para esse momento e entender que estamos diante de oportunidades. Oportunidades para crescer na comunhão com Jesus Cristo, oportunidades para crescer no cenário de relacionamento com a nossa família, oportunidades para falarmos do amor de Jesus Cristo, para conduzirmos aqueles que ainda não entenderam o amor de Cristo, o sacrifício de Jesus e, portanto, ainda não experimentaram da salvação de Jesus Cristo. Temos a oportunidade de ministrar palavra de fé, de esperança a esses corações, de amor, do verdadeiro amor, né, que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós estamos diante de um cenário de oportunidades. Oportunidades para crescermos na fé, oportunidades para crescermos na dependência em relação a Jesus Cristo. Olhe para essa situação como uma oportunidade. Você pode estar dizendo: pastor, como é que eu vou enxergar a oportunidade nessa situação? Meu querido, escute a voz de Jesus e você vai entender que existem oportunidades à sua volta. Escute a voz de Jesus e comece a viver debaixo dos milagres. Faça uma decisão, não apenas para esse momento, mas uma decisão para a sua vida. Escolha ouvir a voz de Jesus Cristo, Senhor e Consumador da nossa fé. O texto então segue, quero que você acompanhe aí, versículo de número 40. O texto diz: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Antes de seguir aqui no versículo 41, presta atenção. O começo do versículo 40 diz que as pessoas riam de Jesus. Riram
porque estavam olhando para a situação com a perspectiva errada. Estavam encarando a situação, deixando de entender que há um Deus que governa sobre todas as coisas, que tem poder sobre tudo e sobre todos, e que pode transformar qualquer cenário que esteja acontecendo. Meu querido, eu quero te convidar a confiar em Jesus Cristo, a não ser integrante da multidão ou da população ou do número de pessoas que riem quando Deus está nos dizendo que essa situação é uma situação de oportunidades. Nós estamos diante de um momento de oportunidade. Leve isso a sério. Coloque o seu coração realmente nessa palavra. Peça ao Espírito Santo do Senhor que te ajude a entender o que isso significa dentro da sua vida, dentro do contexto onde você está, e caminhe com segurança e com fé. Verso 41 diz: tomando-a pela mão, disse Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Admirados. Queridos, quando Jesus faz a obra, isso gera mudança no campo onde nós estamos. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos escutar na realidade aqui da Igreja de Barão, e que serão testemunhados também em todos os lugares onde Cristo é buscado, vários testemunhos de milagres, vários testemunhos do cuidado do Senhor nesse momento, da provisão, da providência. Eu tenho certeza que quando nós estivermos reunidos, quando nós estivermos mais uma vez com a possibilidade de estarmos congregados, nós vamos celebrar a vitória de Jesus Cristo na realidade da vida daqueles que creram, daqueles que decidiram deixar o medo de lado e viver pela fé. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus está operando milagres, e eu peço a você que não espere não o tempo de nós estarmos reunidos mais uma vez, mas que você já vá compartilhando os milagres que Jesus está fazendo na realidade aí da sua vida. Compartilha com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, compartilha com as pessoas da sua família, vai mostrando para os seus filhos aquilo que Deus está fazendo, como é que Deus está sustentando, vai mostrando aquilo que Deus está fazendo para animar o coração das pessoas, para trazer esperança para o coração das pessoas. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão desanimadas, onde as pessoas estão amedrontadas. Entretanto, nós temos a palavra de esperança. Nós servimos ao Deus de toda a paz, de toda a esperança. Então comunica isso, meu querido. Abra os seus lábios, seja a boca de Deus para gerar transformação onde você está. Ontem eu fui ao supermercado, porque as coisas vão acabando dentro de casa. Eu tenho certeza que você também deve ter saído por esses dias para comprar algumas coisas. E enquanto eu estava ali passando no caixa, eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo para a pessoa que estava me atendendo. Eu tive a oportunidade de falar para ela aquilo que Jesus é capaz de fazer na vida dela, não apenas nesse momento, mas em todo o tempo. Querido, entenda, eu preguei aqui em outro momento dizendo que a verdadeira pandemia é a pandemia do pecado. É disso que nós precisamos fugir. É contra esse mal que devasta e que mata todas as pessoas. É contra esse mal que nós precisamos lutar. Nós precisamos deixar o pecado de lado para passar a viver uma vida de santidade. E eu ministrei isso ao coração dela. E quando eu estava saindo no supermercado, eu tenho o hábito de assobiar. E eu nem me dei conta de que eu estava assobiando um hino. E aí depois, na hora que eu estava guardando as compras no carro, passou um rapaz por mim e perguntou: e aí, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, com espaço para melhorar, porque Jesus Cristo está no controle. E aí ele parou e começou a conversar comigo, nós começamos a conversar, e ele disse assim: eu percebi que você conhece a Jesus, né? Eu vi que você estava assobiando um hino. Eu nem me dei conta, querido, que eu estava assobiando um hino. Ele falou: eu vi que você estava assobiando um hino. E aí ele me dizendo, né, que ele falou para ele, no coração dele, ele falou: ele também está tranquilo como eu estou, porque ele conhece Jesus Cristo. E aí aquele rapaz começou a compartilhar comigo o testemunho da vida dele. Há 24 anos, Jesus Cristo o libertou do vício das drogas, da dependência química. E ele estava me dizendo, ele disse para mim o seguinte:
Todos os dias, quando eu acordo, eu coloco os meus joelhos no chão, agradeço ao Senhor pelo seu cuidado e digo: Senhor, me direciona, faz a tua vontade na minha vida. Eu estou limpo já há tanto tempo e nesse cenário também eu sei que o Senhor vai continuar guardando a minha vida. Querido, aquilo alegrou o meu coração. Aquilo alegrou o meu coração, saber que aqueles que confiam em Jesus Cristo, né, os que confiam no Senhor, diz o Salmo, são como os montes de Sião, né, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. Confie no Senhor, experimente o milagre do Senhor, guarde no seu coração a palavra do Senhor, guarde no seu coração aquilo que Jesus está falando para a sua vida. Quero finalizar esse tempo aqui falando ao seu coração o seguinte: sabe por que Jairo experimentou o milagre? Sabe por que houve essa restauração para o cenário da vida dele, para o cenário da sua família? Sabe por que houve esse cenário de ressurreição, esse cenário de morte foi transformado por um cenário de vida? Sabe por que a mulher do fluxo de sangue também experimentou o cenário de cura na realidade da sua vida? Porque nesses casos, essas pessoas preferiram escutar a palavra de Jesus Cristo. E sabe o que a palavra de Jesus Cristo diz? A palavra de Jesus Cristo diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Jesus Cristo diz, o salmista falando: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência desamparada seca. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus vai trazendo um monte de promessas. A palavra de Deus vai trazendo várias ações de Deus sobre o cenário da nossa vida. E eu quero te desafiar a crer em cada uma delas, a ser movido por cada uma delas, a viver debaixo do cenário de cada uma delas, a permitir que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua vida, porque você escolheu ouvir a palavra do Senhor. Escute a voz de Cristo. Deixe de escutar as más notícias. Eu não estou dizendo não para você ficar desinformado, não é isso não. Eu estou dizendo para você submeter tudo aquilo que você está ouvindo à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é poderosa. É essa palavra que muda a nossa vida, é essa palavra que transforma a nossa vida, é essa palavra que gera saúde, é essa palavra que gera alegria, é essa palavra que gera paz, é essa palavra que efetivamente vai nos fazer vencer mais esse momento. Então, escute a voz do Senhor. A quem você está ouvindo? Pergunte às pessoas que estão à sua volta. A quem você está ouvindo? Que notícias você está ouvindo? Você está emprestando os seus ouvidos para aquilo que está destruindo a sua esperança? Para aquilo que está colocando você numa situação ainda mais adversa? Porque a mente começa a processar todas as impossibilidades que poderão acontecer. Meu querido, em nome de Jesus, comece a ouvir a voz de Cristo e comece a enxergar oportunidades, possibilidades, campo de milagre, campo de transformação. Experimente saúde, experimente cura, experimente ressurreição, porque Jesus Cristo continua no controle de todas as coisas. Toda a provisão, toda a providência já estão preparadas pelo Senhor para nós. É necessário apenas então somente que nós façamos a escolha certa, que diante da situação adversa nós nos coloquemos com a postura correta, que é a postura de fé, busquemos a Jesus Cristo e que no momento em que a situação se intensificar, nós perseveremos, continuando, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, vamos viver debaixo dos milagres, experimentando tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Quero te convidar, acabei engasgando aqui, te convidar a orar nesse momento, fechar os seus olhos. Se você puder se ajoelhar, faça isso, ou se não, na forma como você está, feche seus olhos e vamos orar nesta hora. Pai de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós sabemos, Pai amado, que a vida é o Senhor, e nós queremos viver esta vida de maneira plena. Nós queremos caminhar, ó Pai amado, verdadeiramente escutando a voz do Senhor falando no nosso coração. E a voz do Senhor está dizendo para nós não temermos,
para apenas crermos. Nós queremos crer, ó Pai amado, na Tua palavra que é real, na Tua palavra que é viva, na Tua palavra, meu Pai amado, que é eficaz. Conosco, corrija todas as coisas na nossa vida, meu Deus. Vai modificando, Pai amado, tudo aquilo que precisa de modificação. Vai transformando tudo aquilo que precisa ser transformado. Nos ajuda, meu Pai, verdadeiramente a crescermos no Senhor, em nome de Cristo. Visita, meu Deus, a vida dos meus irmãos, visita a vida, Pai amado, de todos aqueles, meu Deus, que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, seja no nosso contexto, ou que estão ouvindo esta palavra espalhada pelo mundo. Senhor, visita corações, meu Deus, e que aqueles que ainda não tiveram, Pai amado, uma decisão por Cristo, possam, meu Deus eterno, de fato, aproveitar este momento para se renderem a Jesus Cristo e terem no cenário das suas vidas, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem prometido e proposto para nós e tudo aquilo que nós temos experimentado. E que aqueles que já estão experimentando desse cuidado, desse amor, dessa provisão, dessa providência, possam, meu Pai amado, com intrepidez, falar, ó Deus eterno, ao coração de outros, para que esses também, meu Pai amado, conheçam a Jesus Cristo, meu Deus, de maneira pessoal e particular. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês rica e poderosamente. Nós vamos, nos próximos dias, encaminhar também essas mensagens aqui por WhatsApp. Creio que isso será possível. Então você vai ter a oportunidade de escutar mais uma vez e compartilhar também com outras pessoas. Guarde o seu coração em Jesus. Não tema, creia somente. Grande abraço a todos. Deus abençoe e tenha certeza, logo tudo isso vai passar e nós vamos celebrar a vitória de Jesus Cristo mais uma vez na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Grande abraço a todos.